TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson, mais uma semana, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Desde já quero agradecer a sua audiência, você que tem nos assistido através da TVC, eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, através das redes sociais, e eu peço que você possa nos dar um retorno, porque isso nos motiva a continuar a trazer mensagens, da parte do Senhor para o seu coração. Então que você possa está nos ajudando. Então você que nos acompanha aí pelas redes sociais, dê o seu like, dê aí, faça o seu comentário, se realmente tem sido relevante para você as mensagens que nós temos trazido. Eu quero compartilhar com vocês hoje como nós podemos superar os momentos de crise. Queridos, todos nós passamos pelo momento de crise. E o povo de Israel, ele passou pelo momento de crise, uma crise econômica, uma crise política, e uma crise social. E eu quero ler com vocês, peguem a sua Bíblia, Miqueias capítulo 7, versículo do 1 ao versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Ai de mim, sou como um homem faminto que depois da colheita procura figos nas figueiras e uva nas parreiras, mas não encontro nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nem uma pessoa que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura por seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que os espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas que anunciam. Naquele dia haverá confusão geral. Não acredite nos seus vizinhos, nem confie nos seus amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, os filhos desobedecem às mães, as noras brigam com as sogras e os piores inimigos de qualquer pessoa são os seus próprios parentes. Interessante que nós, lendo esse texto, nós observamos que eles passavam por uma crise social, uma crise financeira e política, mas Deus ele expõe toda a situação que aquele povo estava vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus sempre tem a solução, Deus é a solução. Porque no versículo 7 ele diz assim: Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus atenderá. Queridos, aqui Deus ele fala que Ele é a nossa esperança. Mas como nós podemos ter esperança no momento de crise? Não é fácil. Porque muitas vezes nós deparamos com situações que você não vê a luz no final do túnel. Mas em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas gloriosa herança dele nos santos. Queridos, oração. A primeira atitude para que nós possamos, no meio de uma crise, no meio de uma luta, de uma adversidade, superarmos esse momento é através da oração, buscarmos em Deus. Queridos, nós precisamos aprender a ter esse relacionamento, a ouvir Deus falar. Eu tive uma experiência muito interessante saindo um desses dias aqui da TV
eu tinha que ir numa outra localidade bem distante aqui de Petrópolis, e eu pensando assim, eu vou de moto, pensando na minha mente, né? Eu vou pegar minha moto em casa, eu tenho uma moto, meu carro precisava lavar, falei, eu vou botar meu carro para lavar e vou de moto. E eu pensando, né, projetando isso na minha mente. Quando eu ia chegando em casa, eu estava com um saquinho desse de plástico nas mãos, um saquinho preto, e eu desci a escada da minha casa, e minha mãe estava sentada por lá de fora, minha mãe já é uma senhora, e ela virou e falou assim, meu filho, deixa eu fazer uma pergunta, você está andando de moto? Eu falei, não, mãe. Ela falou assim, mas e esse capacete na tua mão? Eu falei, não, mãe, isso aqui não é um capacete, isso aqui é um saquinho de plástico. E aí ela falou assim comigo assim, mas filho, deixa eu falar uma coisa para você, não anda de moto não. Queridos, a única pessoa que sabia que eu iria de moto era eu e o Espírito Santo, mais ninguém, porque eu nem pronunciei isso quando eu estava indo de carro para casa. E ao mesmo tempo eu falei, não vou de moto. Queridos, a única pessoa que sabia era o Espírito Santo. E nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele fala todo o tempo. Eu creio, né, que através das palavras da minha mãe, naquele momento, Deus estava me dando um livramento. Não vi nada acontecer, não aconteceu nada, porque até mesmo eu não fui de moto. Eu poderia falar, mãe, que isso? Isso é coisa da sua cabeça. E eu pegar, subir na minha moto e ir de moto. Mas eu ia ter que pegar uma estrada. E a gente sabe que na estrada é perigoso, né? Carros, geralmente a gente anda numa velocidade que não é uma velocidade que você anda do seu carro na cidade, dentro da cidade. Então, quer dizer, poderia correr um risco, poderia ter um acidente. E eu creio que ali o Espírito Santo de Deus, ele me fez entender que aquilo que a minha mãe estava falando naquele momento era para que me prevenisse e para que eu pudesse ter ali um livramento. Eu creio dessa forma, um livramento. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus fala. Entenda isso. O Espírito Santo de Deus fala. Então você precisa ter essa intimidade, você precisa orar, você precisa buscar no Senhor. Busque no Senhor, ore, abra o seu coração, fale com Deus. Fala, Senhor, eu estou passando por esse momento difícil, mas me ajude. Queridos, comece a pronunciar a palavra. A palavra ela precisa estar guardada no teu coração. A palavra ela precisa se tornar uma verdade na sua vida. E quando é que a palavra se torna verdade? Quando você pega um texto bíblico e começa a recitar ele. E você começa a falar daquele texto, você fala para as pessoas, você pensa naquele texto bíblico até que ele se torne uma verdade dentro de você. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te caminhar para a solução. Então entenda isso. Busque no Senhor, crie essa esperança. Mas, queridos, nós sabemos que a esperança, né, nos leva a ter fé. Ela abre os nossos olhos da fé. Né? E como nós precisamos, como é que nós podemos ter fé? Queridos, a fé, ela vem através de você ouvir, de você escutar. Olha o que Romanos, a carta de Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, para que nós possamos superar os momentos, você precisa orar. E esse orar vai gerar esperança, a esperança vai te gerar fé. Mas fé em você mesmo? Não, fé em Cristo. Naquele que tem a solução dos seus problemas. É aquele que tem a solução, né, para a sua vida. Essa fé, é nele que você precisa depositar a sua fé. E aqui fala que você precisa ouvir. Agora eu te faço uma pergunta. O contrário é uma verdade. Porque quando nós ouvimos palavras que destroem a nossa fé, vão te paralisar. E o que você tem ouvido nesse tempo? Porque se você hoje ouve coisas boas, né, o seu coração vai estar cheio de esperança. Então você precisa hoje, né, ouvir aquilo que vai acrescentar algo na sua vida. E às vezes nós estamos ouvindo tantas coisas ruins. Tem pessoas que se alimentam de coisas ruins e a vida dela é ruim. Por quê? Porque ela só ouve coisas ruins. Ela só busca conhecer coisas ruins, só busca mensagens ruins. Então nós precisamos
queridos, ouvir coisas boas, palavras de fé, palavras de salvação. Você precisa estar do lado de pessoas que te levantem, não que te derrubem. Há pessoas que ficam assim, não, isso não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum. Queridos, se afaste desse tipo de mensagem, não ouça. E se você não tem como se afastar desse tipo de pessoas, queridos, crie uma parede no teu cérebro para que você fale assim, eu não vou ouvir essa mensagem. Que ela entre no ouvido e saia pelo outro. Mas ouça a palavra de fé. Acredite, queridos. Mas as circunstâncias não estão boas. Entenda bem. Nós não lutamos com os nossos braços. Nós não lutamos uma batalha sozinho. Nós temos Cristo Jesus que nos faz ser mais do que vencedor, queridos. É Ele que vai à frente das nossas batalhas. Nós depositamos a nossa fé, não são nos nossos braços ou no braço de outras pessoas. Nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, o Deus que Ele é, o Todo-Poderoso. Então, coloque isso no seu coração. Determine isso para você. E pare de ouvir coisas que te paralisam. Pare de ouvir, talvez, amigos, conhecidos, familiares, né? Porque geralmente são pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que têm palavras negativas. Queridos, não ouça esse tipo de mensagem. Ou se você ouvir, não dê crédito, não alimente essa mensagem. Tem uma frase que diz que você não pode, que você diga, né, para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E não fique falando para Deus os seus problemas. Mas fale para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Fala, o meu Deus é todo poderoso. Pastor, mas eu não consigo. Consegue sim, queridos. Eu não posso. Pode sim. Em Cristo nós podemos todas as coisas, claro. Né? Se não é aquilo que é mal, aquilo que é errado. Mas se está de acordo, né, com os princípios estabelecidos por Deus, queridos, o que precisa ser gerado no seu coração é fé. Então ouça coisas boas. Ouça as boas mensagens. Ouçam palavras que vão te levantar, que vão tirar do estado que você se encontra. E brigue contra todo sentimento do teu coração de fraqueza, sentimento de depressão. Lute contra esses sentimentos, mas dê a volta por cima. Deus é contigo e Deus vai mudar a sua história. Essa é a chave para que a sua vida mude, para que você possa se levantar do estado que você se encontra no dia de hoje. Levante a cabeça, dê a volta por cima. Olha aonde você já chegou, aonde você está hoje. Quantas lutas você já passou e você já venceu. Quantas situações difíceis que ocorreram na sua vida. Mas o Senhor, Ele já te deu a vitória. E não vai ser diferente nesse momento. Então, ouça mensagens boas, ouçam palavras boas. Mas eu quero te levar um pouquinho mais adiante, porque para que você possa ter fé, queridos, nós precisamos observar o meio a qual nós estamos vivendo. Nós precisamos observar quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, porque vivemos por fé. Queridos, viver por fé é você viver no meio de pessoas que têm fé. É você conviver com pessoas que têm fé. Porque, como eu falei aqui, o contrário é verdadeiro. Se você vive em meio de pessoas que não têm fé, pessoas que só contam derrota. Tem pessoas que são assim, só contam derrota. E há pessoas também que, é triste falar isso, mas tem inveja. Tem inveja de você. Talvez você fale, pastor, mas eu não tenho muitas coisas, mas tem inveja. Talvez inveja da sua beleza, inveja porque você tem um carro, porque você tem uma moto, porque você trabalha, porque você tem uma boa família, porque você alcançou aquilo que ele não alcançou, porque você está num local onde ele gostaria de estar. Queridos, inveja, há pessoas que têm inveja. Então nós precisamos hoje avaliar, analisar. Nós vivemos numa sociedade que nós não temos como nós ficarmos isolados. Essa é a verdade. Porém, queridos, você pode selecionar ao lado de quem você quer ficar. E você precisa discernir quem são essas pessoas. Qual é o espírito que está nessa pessoa. Porque às vezes a pessoa está ali, né, batendo nas tuas costas,
falando que você é uma boa pessoa, mas na verdade ela está querendo te apunhalar. Então nós precisamos hoje saber quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Quem são realmente aquelas pessoas que querem a nossa vitória. Quem são aquelas pessoas que nós podemos compartilhar as nossas vitórias também. Porque não é para todo mundo que você pode falar, né, do seu sucesso, da sua vitória. Porque, como eu falei, são pessoas que têm inveja. São pessoas que muitas vezes querem te destruir. Então, queridos, avalie as pessoas. Avalie as pessoas. E fique do lado de pessoas que motivam a sua fé, que querem crescer como você quer crescer. Faça uma experiência. Suba em cima de uma cadeira e tente puxar uma pessoa que estiver embaixo. Queridos, eu tenho certeza que, a não ser que for uma criança, porque um adulto dificilmente você vai conseguir puxar ele, porque é muito pesado. Agora, aquela pessoa que está embaixo, com um dedo, ele consegue te derrubar da cadeira. Um dedo. É só um puxãozinho, ele consegue te derrubar. E, querido, muitas vezes é o que acontece. Pessoas, né, que estão ao nosso redor, eles querem nos derrubar. Pessoas que, é triste falar, né, é do nosso convívio. Eu falo que pedrada de longe não te atinge. A pedrada, para te atingir, ela tem que ser perto. E há pessoas que estão, às vezes, ao nosso redor, mas por sentimentos que nós, muitas vezes, não sabemos qual é, mas estão ali para nos paralisar. Estão ali para dizer assim, deixa disso de lado, pare de estudar, pare de trabalhar, isso não dá certo, você não vai chegar a lugar nenhum. Queridos, se afaste dessas pessoas. E se não tem como se afastar, não dê ouvidos a ela. Mas dê ouvidos àquelas pessoas que falam assim, você vai conseguir, você vai conquistar. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Colhe do lado dessas pessoas, porque são essas pessoas que nós precisamos ter ao nosso lado, para nos motivar, para nos levar a lugares que às vezes ainda nós nem pensamos chegar. Então, cuide dessas pessoas. Cuidado. Cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado com essas pessoas que se dizem amigas. E, às vezes, a atitudes delas são atitudes ruins. Então, comece a observar isso. E eu quero falar também, queridos, sobre a fé que ela cresce. Queridos, a fé, ela cresce com o tempo. Olha o que Mateus capítulo 17, versículo 20 diz. E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Quando Jesus ele fala de uma fé pequena, ele não estava criticando os discípulos porque a fé deles era pequena. Não. Ele está falando aqui, queridos, que a fé, ela cresce a cada dia. A fé, queridos, ela é de fé em fé. Né? Hoje aconteceu um milagre, você acreditou, você buscou a Deus, você orou e uma porta se abriu. Aí você fala, uau, Deus fez um degrau. Mas amanhã você vai passar por uma outra situação, ou você vai querer chegar em outro patamar e você vai buscar em Deus e você vai ver Ele agindo novamente. E vai chegar um momento que você vai ver realmente Deus faz. Deus é Deus do milagre. E você vai começar a ficar dependente de Deus. Dependente do Senhor. Queridos, crie essa dependência de Deus. Coloque Ele à frente das suas batalhas. E você vai ver que a fé ela vai crescendo a cada dia. E você vai chegar um momento que realmente você vai até mesmo se desprender das coisas materiais. Porque você vai ver que Deus faz todas as coisas. Ele abre porta, Ele fecha portas, é Ele que levanta reis, é Ele que tira reis, é Ele que faz com que o milagre aconteça, é Ele que cura, Senhor, é Ele que sara, é Deus. Então, queridos, comece a praticar a sua fé. A fé, ela é uma prática. E os discípulos de Jesus, né, teve um momento que os discípulos de Jesus falaram assim, Senhor, dai-me mais fé, aumente a minha fé. Isso está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Aumenta a minha fé. Talvez você tenha uma fé pequenininha. Fé todos nós temos.
Talvez ela está canalizada de uma forma errada, ela está numa direção errada. Mas temos fé. E eu quero te motivar no dia de hoje a você estar canalizando essa fé para Jesus Cristo. Crendo, né, no que Ele fez na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Crendo nos milagres dele, que não somente aconteceu no período que ele esteve aqui como homem, mas acontece até hoje. Crendo no sobrenatural do Espírito Santo. Eu quero motivar você a aumentar a sua fé. E se você não tem fé o suficiente, peça a Deus, ore, busque do Senhor. E fala: Deus, me dê mais fé. Me dê possibilidade de eu superar esse momento mal. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ouvir coisas boas, ouvir palavra de fé. Encha o seu coração com palavra de fé. Interessante, eu sempre falo aqui, nós ouvimos 3 vozes na nossa mente. A voz do nosso eu, somos pessoas inteligentes, somos pessoas que temos as nossas responsabilidades, então nós temos uma voz na nossa mente, né, que nos leva a tomar direções em nossa vida, mas também nós ouvimos a voz do bem e do mal. Então, qual tipo de voz vocês têm ouvido na sua mente? Qual tipo de pensamento você tem alimentado? Pensamento de fracasso ou pensamento de vitória? Pensamento de derrota ou pensamento de um vencedor? Querido, se na tua mente, né, se a tua mente tem sido bombardeada com pensamentos contrários à palavra de Deus, contrário à sua vida, contrário a fazer você conquistar os seus sonhos, queridos, não aceite esse pensamento. Não aceite. Sabe como é que você muda? Pensando outro pensamento. Você não aceita, fala: eu não quero pensar sobre isso. E começa a pensar sobre outra coisa. Ah, pastor, mas esse pensamento não sai da minha mente. Vai ler a Bíblia, vai ler um livro, vai ouvir um louvor, vai ouvir uma adoração. E esse pensamento, ele vai embora. Você pode ter certeza disso, porque o Senhor, Ele quer te fazer vitorioso. Mesmo em meio à batalha, mesmo em meio ao caos, o Senhor, Ele quer te dar vitória. Porque é promessa de Deus para a sua vida, é promessa de Deus para a sua família, é promessa de Deus para que os teus sonhos se tornem realidade. Então, que no dia de hoje, o Senhor aumente a sua fé, que você possa desfrutar de uma vida abundante, porque é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Viver uma vida abundante. E, querido, nós vivemos uma vida de acordo com o que nós cremos na palavra. Creia na palavra de Deus. Comece a pronunciar a palavra de Deus, a falar a palavra de Deus. Pegue o texto bíblico, né, que você precisa no dia de hoje e comece, queridos, a recitar esse texto. Comece a falar para as pessoas desse texto e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Queridos, o nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus, Ele é o Deus do sobrenatural. E Ele quer mudar a minha história, Ele quer mudar a sua história. O Senhor, Ele quer nos fazer mais do que vencedores. Então, eu não sei como é que você se encontra no dia de hoje, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, que Ele está aqui para mudar a sua história. Eu lembro de uma ilustração, né, uma história que conta que em uma determinada cidade, só existia um caminho, né, para chegar naquela cidade. Era uma cidade que era no meio das montanhas, e num determinado dia cai uma pedra muito grande e tampa aquele caminho. E os moradores da cidade ficaram apavorados, porque era o caminho que chegava a alimentação naquela cidade. E ali se reuniram os homens mais sábios daquela cidade para que pudessem resolver aquela situação. E eles começaram a analisar, e eles não tinham ferramenta, não tinham explosivos para tirar aquela pedra. Eles ficaram desesperados, eles isolados, e já o alimento já acabando naquela cidade. E todos os dias, aonde eles estavam reunidos, chegava uma criança e falava assim: moço, eu tenho a solução. E eles não acreditavam. Uma criança, como é que uma criança vai ter solução? E eles falavam: garoto, sai para lá, nós estamos falando de algo muito importante. E todos os dias aquela criança estava ali falando: eu tenho a solução. E chegou um ponto que eles não tinham mais solução, eles não tinham o que fazer. E realmente chegou uma situação crítica, porque o alimento na cidade acabou. E agora eles passando fome, passando necessidade. E
aquela criança novamente chega para aquele grupo de homens sábios e fala assim, eu tenho a solução. E aí de tanto, aquela criança insistir, eles falam, então qual é a solução? E aquela criança vira para aqueles homens e fala o seguinte, fure um buraco e enterre aquela pedra. Queridos, muitas vezes a solução está muito próximo da gente. A solução está do teu lado. Como aquela criança, está te trazendo a solução, mas às vezes nós estamos tão envolvidos nessas lutas, nós estamos ouvindo tanta coisa ruim, nós estamos falando de desemprego, nós estamos falando de economia, nós estamos falando de política, tanta coisa ruim. Nós estamos impregnados de coisa ruim, que nós não conseguimos ouvir a solução. E a solução às vezes está ali do seu lado. Enterre aquela pedra. E foi o que eles fizeram. Fizeram um buraco muito grande, porque eles tinham pá, tinham enxada, tinham ferramentas, e eles fizeram um buraco muito grande e conseguiram tombar aquela pedra para dentro daquele buraco. E assim abrir novamente o caminho, ter acesso à alimentação e tudo aquilo que eles precisavam. Então, no dia de hoje, pense sobre isso, reflita. Eu creio que a solução está do seu lado. A solução está bem perto. Às vezes nós estamos buscando um sobrenatural, uma coisa, um anjo vai aparecer. Não, querido, a solução está aí do seu lado. Jesus está aí do seu lado. Então busque no Senhor, tenha fé, acredite, porque o Senhor ele vai mudar a sua história. Vamos orar nesse momento? Senhor, em nome de Jesus, Pai, são milhares de pessoas, ó Deus, ao redor do mundo, ó Deus, que têm assistido esse programa, através da TVC, através das redes sociais. E eu quero nesse momento, ó Deus, clamar ao Senhor, que só venha nos aumentar a nossa fé. Que nós possamos, ó Deus, parar de ouvir coisas que nos paralisem, mas para que nós possamos ouvir coisas que nos façam impulsionar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Pai, nesse momento eu oro, ó Deus, para aqueles que estão enfermos, aqueles, ó Deus, que estão passando por depressão, aqueles, ó Deus, que estão com enfermidades, ó Deus, que o médico já disse que não tem jeito, mas tem jeito sim, porque o nosso Deus Todo-Poderoso levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo a cura, eu profetizo a restauração. Eu creio que nesse momento há pessoas que estão sendo curadas de câncer, curadas, ó Deus, de depressão, curadas, ó Deus, de diabetes, curadas de hipertensão. Eu creio, Senhor, porque a Tua palavra nos dá base para isso. E eu creio na Tua palavra. E que essas pessoas, ó Deus, através da fé, tomem posse, Deus, do que o Senhor está fazendo em suas vidas. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que Tu nos dá de estarmos trazendo essa mensagem. Que a cada um que estão nos assistindo no dia de hoje sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso programa, voltando na próxima semana, e que você possa ser um evangelista, possa estar reproduzindo essa mensagem para aquelas pessoas que precisam ouvir. Que Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.